ordena, a história reafirma e a biologia evidencia. Fomos feitos para ter filhos. Eu creio, portanto, que um casal saudável que opta por não ter filhos está pecando sim. E mais, vou argumentar que a ideia de um casal não ter filhos se aproxima muito da ideia do casamento gay. Tem a ver mais com darwinismo do que com criacionismo. Bora então reagir ao vídeo do pastor Marcos Granconato. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, o vídeo do pastor tem mais ou menos 8 minutos. Eu assisti ao vídeo todo. E aqui eu vou reproduzir para vocês, vou falar o que ele disse lá. Primeiro, a base do argumento dele é o seguinte, né? Ele cita Gênesis, em que nós lemos: sede fecundos, Deus dando a ordem. Para mim é muito claro que é ordem. Quer dizer, para toda a história da igreja sempre foi. Ordem, sede fecundos, multiplicai-vos. E ele diz assim, ó, tá vendo aqui? Olha como que as pessoas argumentam, diz o pastor Marcos Granconato. Aqui o verbo está no imperativo, logo é uma ordem. E aí então ele retruca. Nem sempre o verbo no imperativo é uma ordem. Ele pode ser um conselho. Evite sair no frio. Isso não é uma ordem, isso é um conselho. O imperativo também pode ser uma súplica, ajude-me. Então, o imperativo também pode ser uma forma de abençoar. Não era uma ordem aqui, era uma bênção que estava sendo dada, a capacidade de se multiplicar. Então, a primeira coisa a se dizer aqui é o seguinte, ele mesmo admite, o verbo no imperativo ele pode significar, sim, ordem. Então, ele está certo em dizer que nem sempre o verbo no imperativo significa ordem, mas muitas vezes significa sim. E por que aqui não significaria ordem? Aí a boa teologia faz uso de toda a escritura e também da história da interpretação, da boa tradição cristã. Então, para mim é muito claro, e para toda a história da igreja, que isso aqui é uma ordem. O Granconato diz que Deus deu a bênção de multiplicar. Mas, ou seja, para Deus seria então irrelevante se o homem iria desejar essa bênção ou não. Qual o sentido de Deus dar uma bênção sabendo que você não vai usar? Se Deus dissesse, e os abençoou e disse, ganhem dinheiro, aí ninguém estaria dizendo, isso aqui é opcional, você pode rejeitar essa bênção ou não. Mas a perspectiva de que um casal deve estar aberto a ter filhos não está restrita a este texto. Não há um exemplo sequer na Bíblia de crentes, um casal de crentes, evitando filho. O único que o fez foi morto. Onã. Ah, pastor, mas Onã evitou ter filho porque ele não queria cumprir a lei do levirato, ele não queria suscitar descendência ao seu irmão. A lei do levirato era o seguinte, se o homem morresse sem ter filho, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva e o primeiro filho do casal seria dado ao falecido. Com esse texto, já fica provado que não havia em Israel a ideia de um casal não ter filho. Para Deus era tão impensável, e ainda é, um casal não ter filho, que Deus fez uma lei para prover filho ao homem falecido, que não tinha filho, que não teve filho. A segunda coisa a se dizer é o seguinte, se é imoral não querer suscitar filho ao irmão, imagine não querer suscitar filho a si mesmo. E como vou mostrar daqui a pouco, ao longo da história protestante, os reformadores interpretaram que evitar filho era pecado e usavam Onã como base. E veja essa promessa tão interessante. Deus disse que se Israel fosse fiel, na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Ou seja, Deus considerou a esterilidade uma maldição. E que uma mulher casada que não quer filho faz? Ela se esteriliza. Outro argumento do pastor Marcos Granconato foi, olha, o mundo é perigoso, né? Quer dizer, a justificativa das pessoas. Ele deu, olha, às vezes as pessoas não querem porque o mundo está perigoso, a situação é difícil. Quando que o mundo não foi perigoso? No Egito, o texto diz que Israel gemia debaixo de servidão. Não é que apenas a situação deles era difícil, eles eram escravos, não é que eles eram pobres, eles não tinham dinheiro. Não, mais do que isso, eles não tinham nada, eles não tinham nem a eles mesmos. Mesmo assim, eles tiveram muitos filhos e por isso se tornaram fortes. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Notou a associação? Tiveram muitos filhos, se fortaleceram. O salmista também diz que os filhos são herança. Quem rejeita a herança? Pai, o Senhor já me deu 2 casas, eu não quero a terceira, não é? O salmista diz que os filhos são como flechas, assim, são armas. Filho é poder. Vou falar mais disso daqui a pouquinho. Agora, vamos para o Novo Testamento. Todavia, a mulher será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Você acha que isso aqui é uma opção? Ele fala em missão. Todos os homens que receberam missão de Deus e rejeitaram foram considerados desobedientes. É fato que a gente vê na Bíblia pessoas que optaram pelo celibato. Essas, obviamente, não tiveram filhos. Mas qual era o motivo para optar pelo celibato? Medo, egoísmo, avareza, incredulidade? De forma alguma. Para poder servir a Deus de modo ainda mais desimpedido. Paulo diz, e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a esposa. Esse é o motivo lícito na Bíblia para não casar. E, consequentemente, não ter filho. Altruísmo.
Paulo via o celibato como um sacrifício, não como uma preservação. Do contrário, a gente vai seguir o pessoal da Red Pill aí, que diz que não compensa casar e ter filho hoje por conta do feminismo, ou seja, situação difícil, e o fazem isso por pura preservação. E então não casam, não querem ter filhos. Pois bem, agora vamos para o argumento histórico. Greg Price, em seu livro sobre controle de natalidade, ele diz que até o século XX, todas as igrejas protestantes viam o controle de natalidade como pecado. A primeira igreja protestante a permitir o controle de natalidade foi a igreja anglicana, em 1930. E olha que coincidência, primeiro a gente tem o darwinismo, aquela desgraça. De acordo com o darwinismo é o seguinte, o seu corpo, você não tem esse negócio de natureza. De acordo com o criacionismo, você tem uma natureza, você foi feito para alguma coisa. No caso, a mulher foi feita para criar, foi feita para procriar. Agora, se o darwinismo está certo, aí não tem esse negócio não, você atribui significado a você mesmo. Então, olha que coincidência, é depois do darwinismo e é depois também de Margaret Sanger, uma mulher comunista, feminista, eugenista, endemoniada, que cunhou o termo controle de natalidade e criou uma clínica em 1916. Será que é coincidência? Em 1930, a igreja muda sua perspectiva. Até ali, achava que era pecado evitar filho. Mas aí surgem essas demônias aí e pronto. Agora a gente também está seguindo aí o mundo. E mais uma vez, o Darwin teve uma importância, teve um papel significativo nisso. Porque, para ele, nós não viemos de Deus, nós viemos por meio de processos aleatórios, através de seleção natural, onde os mais adaptados sobrevivem. Essa foi a base sobre a qual Margaret Sanger estabeleceu a sua pregação, dizendo que os negros, eles não deveriam ter filhos. Então, antes de Darwin, antes de Sanger, os cristãos viam os filhos como bênção, como dever. Depois, viam o filho, passaram a ver os filhos como um furúnculo a ser evitado. Alan Carson disse, a reforma protestante foi em parte significativa um protesto contra o antinatalismo percebido na igreja cristã medieval tardia. Foi uma celebração da procriação que também viu a contracepção e o aborto como um dos mais perversos pecados humanos, como afronta direta às ordenanças de Deus. Este pano de fundo torna a traição protestante da contracepção em meados do século XX ainda mais surpreendente e perturbadora. Veja, Lutero, ele casa e tem 6 filhos, e chama de porcos aqueles que evitavam ter filhos. Ué, o homem era brabo! Gente, a Susana Marx, ela escreveu esse livro aqui, que por sinal eu tive a honra de fazer o prefácio. Leiam, muito legal, ela dá várias citações dos reformadores que eram contrários à ideia cristã moderna de quase todo mundo hoje, né, de evitar filho. E ela também no seu Instagram, essa semana, ela fez uma denúncia grave. Ela diz o seguinte, João Calvino foi calado sobre controle de natalidade. O comentário de Gênesis, capítulo 18, verso 10, do Reformador de Genebra, que fala da morte de Onã, que claramente condenou a prática de derramar o sêmen fora do útero, é descrito por Calvino como um atentado contra o gênero humano. Mas por alguma razão, esse trecho desapareceu. Ora, os reformadores, eles não são infalíveis, é óbvio. Mas é sempre bom olhar para o que os homens de Deus falaram ao longo da história, para conferir o modo que estamos interpretando o texto bíblico. Olhar a história da teologia nos ajuda a checar a nossa interpretação. E Greg Price, Alan Carson e a Susana Marx, que fez um ótimo trabalho de pesquisa aqui, afirmam. É algo totalmente recente a ideia de cristão evitando filho. Mais uma vez, coincidentemente, isso surge depois de Darwin e do feminismo. Ou seja, os pastores atuais estão lendo a Escritura por meio de olhos de homens endemoniados e que foram verdadeiros inimigos da fé cristã. O pastor Marcos Granconato também disse, se há uma ordem aqui, foi dada para Adão, porque a terra estava vazia, a terra está cheia hoje, vá até a 25 de março. A primeira coisa a se dizer é que com um argumento desse dá para se ignorar todos os mandamentos da Escritura. Afinal de contas, a ordem foi dada para Paulo na época da Grécia, para aqueles homens que estavam vindo naquele tempo. É inclusive esse mesmo argumento que os gays usam. Eles dizem, não, essa ordem foi dada para aquela época. Então, e com esse argumento você simplesmente pode anular a Escritura toda. Uma boa teologia faz assim. Aquilo que o Novo Testamento diz, olha, isso aqui passou, isso aqui cumpriu. Aí a gente entende. Mas não pode ser dessa maneira. Não, foi para aquela época, logo não tem mais nenhuma serventia para nós. Além disso, esse argumento aqui, a terra está cheia, vá lá na 25 de março, é uma falácia chamada generalização apressada, em que você pega uma pequena parte para tentar provar o todo. Seria como afirmar, eu conheci 2 franceses chatos, logo, todos os franceses são chatos. Como a impiedade nunca vem nua, né? Ela vem sempre fingindo piedade. Muitas vezes dizem assim, ó, a terra está cheia, não tenha filhos, precisamos pensar no bem do próximo, pode faltar comida. Percebeu? Pensa-se no ser humano impedindo que ele exista. Esconde-se o egoísmo de não querer ter filho com amor ao próximo.
vai faltar comida, tem muita gente no mundo. O argumento defunto de Thomas Malthus, que eles tentam ressuscitar o tempo todo, está sempre aí, né? Com o advento da Revolução Industrial, as crianças pararam de morrer. E houve então uma explosão de crescimento e de crescimento demográfico, todo mundo no mesmo lugar. Por isso, Malthus previu que iria faltar comida, com tanta gente. E aí começou a falar, gente, calma aí com esse negócio de filho, hein? Basta dizer que Malthus errou. Hoje há muito mais gente do que naquela época e muito mais comida, pois um ser humano vem com uma boca, mas com 2 braços e um cérebro capaz de inovar e criar tecnologia. Além disso, a Terra não está cheia. 0,2% do território brasileiro é ocupado por cidades e infraestrutura. E se toda a população mundial fosse para o estado do Amazonas, a densidade populacional seria equivalente à da cidade de Curitiba. No Congo, por exemplo, há 29 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, está tudo vazio lá. Mas a renda per capita lá é de $648. Em Hong Kong, há 2.510 pessoas por quilômetro quadrado. E a renda per capita, $52.000. Tá vendo? Lá naquela terra que não tem ninguém, pobreza absurda. Agora em Hong Kong, muita gente. Tudo no mesmo lugar, muita riqueza. O que mostra que o problema não é excesso de gente, é o pecado. É o sistema econômico vigente, que lá no Congo, no caso, é socialista. Por fim, último argumento sobre ter filhos. O argumento da natureza. A natureza é teleológica, ou seja, ela existe por um propósito. Eu tenho dito assim, natureza tem a ver com feito para. O pinguim foi feito para o frio, a ave feita para o céu. Note como a natureza fornece base para a ética. Em Romanos, só para citar um exemplo, Paulo diz que o homossexualismo é errado porque é contrário à natureza. Mas ouça também Jean Paul Sartre, ateu. Veja o que ele disse. Não há natureza humana porque não há Deus que a tenha concebido. O homem não é nada mais do que o que faz de si mesmo. Percebeu como até os ateus notaram e eles associam natureza a Deus? Por quê? Se a natureza tem a ver com feito para, foi feito por alguém. Se fomos feitos para, não podemos atribuir significado a nós mesmos, a não ser que sejamos darwinistas, porque Darwin não acredita nisso. Darwin escreveu A Origem das Espécies, mas ele nem cria espécies. Para ele, as espécies são fluídas, estão mudando o tempo todo. Então, se nós cremos em Deus, temos que dizer, a natureza existe para alguma coisa. O corpo da mulher foi feito para um propósito. E devemos seguir essa natureza. E qual é a natureza de uma mulher? Ela ovula todo mês. Muitos pastores dizem acertadamente que sexo anal é errado. Por quê? É antinatural. Essa é a base do argumento. O que há de natural em mulheres injetarem uma bomba de hormônios que as tornam estéreis, para impedir o funcionamento natural de seus corpos? E com possibilidade de contrair câncer, trombose, mais um monte de doença e perda de libido. Além disso, como eu mostro no meu curso Sexualidade Cristã, os anticoncepcionais, eles são abortivos. Ué, mas não é anticoncepção? Tem potencial sim de abortar. Agora, o que define um casamento? Um casal que não quer ter filhos se aproxima muito da definição de casamento gay. O que define um casamento? Aristóteles escreveu o livro A História dos Animais, em que ele classifica os animais. Um dos elementos mais básicos da ciência é classificar as coisas, identificando características únicas que as colocam em um grupo específico. O que define o casamento? O que coloca o casamento em uma categoria única, distinta de todos os outros relacionamentos? Biologia. A potência de reproduzir. Se ignorarmos o argumento da biologia para definir casamento, teremos que ficar com o argumento do STF, que foi a base para permitir o casamento gay. Em 2011, o STF reconheceu união homoafetiva como unidade familiar. O ministro Fux classificou que casamento se basearia no afeto. Ora, eu tenho afeto por meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, amigos, isso não significa que nós estamos casados. É claro que o ministro estava dizendo isso para aprovar o casamento gay. Mas o que de fato define um casamento? Morar junto, por exemplo? Quem casa mora junto, mas isso por si só não define. Afinal, estudantes moram juntos e não estão casados. Até criar uma criança. Casais criam criança, mas 3 monges criando uma criança não estão casados. O que de fato define o casamento e o torna diferente de todos os outros relacionamentos? O potencial para procriar. A natureza define o que é casamento. Natureza teleológica, ou seja, feito para. Pastores que dizem que um casal não precisa ter filhos estão na prática dizendo que o que define um casamento é simplesmente o afeto. E estão sem saber, flertando com o casamento homossexual, pois ali também não há nenhum potencial para ter filhos. O Branconato disse que Deus deu a mesma ordem para os animais, sede fecundos, e aí zombou. Se isso é uma ordem, então o cachorro castrado que não tem filhotes está em pecado. Nessa hora eu me lembro de Isaías condenando Israel, pois o boi conhece o seu dono, mas Israel não. Os animais estavam obedecendo seus donos e o seguindo, mas Israel não estava. Ou seja,
Até os bichos obedecem à ordem de procriar. Afinal de contas, eu nunca vi um animal evitando procriar. E o castrado, como ele citou, foi castrado por outro, por seres humanos. Ou seja, os animais estão seguindo a sua natureza, mas homens feitos à imagem e semelhança de Deus estão ignorando a sua natureza. E a última coisa a se dizer é: a fé cristã é uma religião. A fé cristã é uma religião de conquista.